Pela experiência que o senhor tem na política, senador, o senhor já fez parte de várias comissões parlamentares mistas de inquérito, ou parlamentares de inquérito, só do Senado, enfim. O senhor acha que o Banco Master estava ou está na base de financiamento de campanha no Brasil? Eu acredito que não, porque até isso é proibido, né? Não tem como... Ou informalmente. Né? Exato. Exatamente, não tem como... a legislação hoje proíbe qualquer tipo de doação ou de empresas jurídicas, e o Master é uma empresa jurídica. Mas como pessoa física, o dono do banco, Daniel Vocaro, tinha, né, muita ligação, conexões políticas, o que foi até objeto do depoimento dele à Polícia Federal. Era um grande empresário do país. Eu mesmo conheço o Daniel Vocaro, como eu conheço um dono de vários bancos do nosso país. O que tem que se ver, Brasília, é se essas conexões políticas interferirem em qualquer situação ilegal. Isso é que é o mais importante. Era próximo de Daniel Vocaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço todos os grandes empresários desse país, dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto do Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum. E depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem por que isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Senador, um foco de críticas nesse caso de apuração do Banco Master é a atuação do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, o caso é relatado lá pelo ministro Dias Toffoli. Inclusive, alguns parlamentares já chegaram a propor o impeachment do ministro Dias Toffoli por causa de divergências em relação à atuação dele. E nos últimos anos, o senhor sabe, tem surgido esses pedidos. O Supremo Tribunal Federal tem sido um dos focos da oposição no Senado Federal, de uma parcela da oposição, pelo menos. Esse ano, vamos ter a renovação de 2/3 do Senado, e um dos focos de muitos pré-candidatos ao Senado Federal é a possibilidade de retirada dos cargos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria a avaliação do senhor sobre esse quadro, se o senhor acha que isso vai ser um bom discurso eleitoral para esses candidatos de direita, e também sua avaliação sobre a possibilidade disso prosperar em uma eventual nova composição do Senado a partir de 2027. Olha, José, eu tenho há muito tempo alertado que essa discussão vai ser o grande tema dessa eleição, que é um erro para o nosso país. Isso não é uma prioridade, que isso não diz nada com o dia a dia do cidadão. Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer, né? Grande parte da discussão no que diz respeito à eleição para o Senado vai ser essa tese de impeachment de ministro ou não, né? Porque as pessoas se utilizam, uma parte significativa da população é favorável a isso. E, com certeza, muitos políticos vão ser eleitos com esse discurso, né? O tempo dirá. Eu quero focar mais no que diz respeito à segurança da população, saúde, emprego, gerar algo positivo para a população. Eu acho que esse seria o grande debate. Mas, com esse excesso de protagonismo do Supremo, né? Excesso de exposição de alguns ministros, infelizmente, esse vai ser um tema eleitoral. O senhor acha que essa discussão do Código de Conduta que tem sido feita nos bastidores do STF no momento, inclusive o presidente do STF, Edson Fachin, designou a ministra Carmen Lúcia para relatar ali internamente esse escopo, essa ideia inicial desse Código de Conduta? Isso pode ser um aceno para amenizar essa discussão? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que um Código de Conduta é uma decisão de cada poder. Eu acho salutar. Nós mesmos temos o nosso código, né? Código de ética lá na Câmara. Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso aí, por conta dessa exposição, está acontecendo esse debate. Eu espero que a Supremo, que é composto de 11 pessoas que eu tenho um respeito enorme, tome essa decisão que seja melhor para a Corte. O senhor é favorável a... Desculpa, José, pode perguntar. Eu ia perguntar, o senhor é a favor desse Código de Conduta, então, que seja implementado? Isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão do Supremo. Mas a visão do senhor como um parlamentar... Eu defendo que tudo na vida... tem que ter código, né? Eu defendo, por exemplo,
tudo, por exemplo, qualquer recurso público não podia ter sigilo, não pode ser escondido da população, tem que ter transparência total. É uma defesa que eu faço. E acho que tudo que for transparente é melhor para as instituições e para a sociedade. Há risco de impeachment de ministro do Supremo? Lembrando que é o Senado que decide. Hoje não. Mas nessa recomposição, para vir. Vai depender dos senadores que vierem, né? Eu não vejo. Hoje, até apanhei muito no passado, hoje não tem risco de impeachment nisso com o atual Senado. Como você falou, 2/3 vão ser renovados, né? E pode mudar esse cenário, né? Hoje não tem essa possibilidade. Mas é algo que o senhor acha que pode mudar se eventualmente estes 2/3 a serem renovados, ou boa parte disso, tiver isso como pauta? Não tenha dúvida. Em relação a projetos que, por exemplo, possam minar a atuação do STF, decisões monocráticas, o senhor é favorável a alguma mudança, modificação? Que são projetos que limitam os poderes dos ministros do Eu STF. não quero, em minuto nenhum, limitar atribuições do Supremo, seja no que diz respeito a eles julgarem. O ministro do Supremo não pode estar subordinado à vontade, a não ser das suas convicções e do que está na lei. Agora, eu reconheço que grande parte de decisões do Supremo acabam tirando atribuições que não são deles, que é do Legislativo. Mas isso também é fruto muito de demanda dos próprios legislativos, né? Que o Supremo não toma atitude por vontade própria, ele sempre é demandado. Então existe hoje no Brasil um excesso de demandas para tudo no nosso país, né? Toda hora é alguém demandando o Supremo e quando ele é demandado ele tem que julgar.